Estudo analítico de lentes esféricas. Bom, volto a frisar aqui, tá? Como eu disse na aula passada, as aulas 6 e 7 sobre espelhos esféricos são importantíssimas para você entender bem as lentes esféricas. Então, na aula passada você já viu aí a aplicação disso, né, com relação às imagens. São os mesmos tipos de imagens e posições que você tem no espelho esférico. Então, quem conhece bem os capítulos 6 e 7 de espelhos esféricos não vai ter dificuldade aqui também no estudo analítico de lentes. Tá? Então vamos lá. As posições e as alturas do objeto e da respectiva imagem são determinadas analiticamente através das mesmas equações já vistas nos espelhos esféricos, com as mesmas regras de sinais. Então nós temos a primeira equação, né, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', e do aumento linear, que é I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Os significados disso. F, abscissa focal da lente, que é a distância focal, né? Aí você vai ter que, se a lente for convergente, vai lembrar de espelho convergente, côncavo, foco positivo. Se a lente for divergente, o foco vai ser negativo. Abscissa do objeto é a distância do objeto até a lente. P', abscissa da imagem, que é a distância da imagem até a lente. A, aumento linear transversal, é quantas vezes a imagem é maior do que o objeto, né? A razão I sobre O. Tamanho da imagem, tamanho do objeto, que vai ser igual a menos P' sobre P. Então as regras são as mesmas dos espelhos esféricos. Só tem que estar atento aqui ao seguinte, que se você tiver um espelho esférico mergulhado na água, por exemplo, não vai haver mudança na distância focal, no centro de curvatura. O espelho esférico, tanto fora d'água quanto dentro da água, ou de um mergulhado num líquido qualquer, a distância focal continua sendo a mesma. Tá? Já na lente não, porque na lente a distância focal vai depender do meio em que a lente está mergulhada. Vai depender do índice de refração da lente e do índice de refração do meio que ela está mergulhada. Nós vamos ver isso aí, tá, na equação dos fabricantes de lentes, mais à frente aí, nesse capítulo mesmo, hoje, tá, eu digo nessa aula de hoje. E aí você vai ver que a lente depende disso, né, porque a lente ela trabalha com refração e não com reflexão. Tá, mas as equações são as mesmas. Então, observação. As regras são as mesmas utilizadas para espelhos. O espelho côncavo é convergente, logo, para uma lente convergente, o foco é positivo. Já o espelho convexo, o foco é negativo, logo, para uma lente divergente, o foco será negativo. Se P' for positivo, a imagem é real, e se P' for negativo, a imagem é virtual. Se a imagem for invertida, imagem real. Então, I será menor do que zero, né? Você colocando o objeto O de cabeça para cima, né, em cima do eixo principal, a imagem vai aparecer de cabeça para baixo, o I negativo. Isso para uma imagem real. Então nós temos também a mesma coisa lá dos espelhos. Imagem real é invertida. Ela pode ser maior ou menor, mas é invertida. Já a imagem virtual não, ela vai ser sempre direita. Então vamos ver como isso funciona no exercício de aprendizagem. Um objeto real de 5 centímetros de altura, então vamos lá, hein? Objeto real de 5 centímetros, solução, né? Eu estou te dando aí um O. Tamanho do objeto O igual a 5 centímetros. Está colocado diante de uma lente convergente de distância focal igual a 8 centímetros. Então lembra, espelho convergente é o espelho côncavo, foco positivo. Tá? Você vai lembrar lá, o espelho côncavo, o foco está na frente do espelho, então é positivo. Aqui na lente não tem essa de falar frente, né? Porque a lente tem dois lados. Então você vai ver, convergente, foco positivo. Então eu tenho um foco de 8 centímetros. Calcule a posição e a natureza da imagem. Posição da imagem é o P', né? P'. E a natureza da imagem, quer dizer, se é real ou virtual, vai depender se o P' é positivo ou negativo. Sabendo-se que a distância do objeto até a lente é de 12 centímetros.
P, né? O P vale 12 centímetros. Calcule também a altura da imagem, ou seja, I, quanto que vale I, e diga se ela é direita ou invertida, ou seja, se o I vai ser positivo ou negativo. Bom, para resolver isso, você vai lembrar das equações, e nós só temos essas duas formulinhas aqui. Observe, como eu estou querendo P', eu tenho F e tenho P, então vai ser a primeira aqui, olha, vamos usar a primeira equação. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E vamos substituir. O F vale 8 centímetros e o P vale 12 centímetros. Eu não vou colocar centímetro não, porque eu já sei que a resposta vai ser centímetro, né? Então fica aqui abreviado, né? Então no final eu coloco a resposta em centímetro. O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar um 12avos aqui para o primeiro membro subtraindo, tá vendo? Então vai ficar 1 sobre P' igual a 1/8 menos 1/12avos. Olha lá, eu só inverti o lado. Ok? Tira-se o mínimo agora de 8 e 12, vai dar 24. 24 dividido por 8, 3. Vezes 1, 3. 24 por 12, 2. Vezes 1, menos 2, para o sinal menos na frente ali, né? 3 menos 2, 1. Então, repetindo, vai dar 1 sobre P' é igual a 1 sobre 24. Então, quanto que vale P'? O P' não é o inverso disso aqui, né? Passa o P' para cima e aqui o 24 é o inverso aqui também. Ó. Tá? Então, P' vai valer 24 centímetros, é a resposta, é a primeira resposta aqui, né? Ou seja, P' é positivo, isso significa então que a imagem é real. P' é positivo, então P' é positivo, imagem real. Bom, vamos calcular então agora a altura da imagem, né? Ele pede também a altura da imagem, se é direita ou invertida. Para achar a altura da imagem, eu vou usar então a segunda equação. Eu vou ter agora, né? O I eu estou querendo, o O eu tenho, o P' eu tenho e o P eu tenho. Tá? O P' eu acabei de calcular aqui. Então eu vou usar I sobre O, né? É igual a menos P' sobre P. Eu quero saber o I. O O vale 5. O P', 24, que eu acabei de calcular, e o P vale 12 centímetros lá no início do problema. Simplifica 24 por 12, vai dar 2. Passo 5 multiplicando, 5 vezes menos 2, menos 10 centímetros é o tamanho da imagem. Olha, eu tenho aí uma imagem negativa. O que significa isso? Que a imagem é invertida. Agora, e com relação ao tamanho? O objeto não tinha 5 centímetros e a imagem tem 10 centímetros. Vê que a imagem ela é invertida e maior. Então, para você dar a resposta, o interessante é que você compare com o tamanho da imagem, né? Com sinal menos porque ela está de cabeça para baixo. Então, a gente compara com o módulo do tamanho da imagem. O módulo de I é maior que o O, que o tamanho do objeto. Isso significa, então, que a imagem é maior que o objeto. Tranquilo? Vamos para o segundo problema. Faça o exercício anterior mudando o tipo de lente para divergente. Olha, passando essa lente para divergente, o que eu vou alterar? O foco passa a ser negativo. O restante aqui é a mesma coisa. Você tem um objeto, na solução, você tem um objeto de 5 centímetros e o foco agora passa para menos 8 centímetros, porque é uma lente divergente. O restante dos dados aqui você vai repetir, porque é o mesmo problema. Tá? Então, para resolver a mesma coisa, a gente pega ali a primeira equação, 1 sobre F, é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E vamos substituir. O foco agora, como é negativo, então atenta que vai dar aqui menos 1/8, né? Tá? Eu joguei o sinal aqui na frente. Ó, menos 1/8 é igual a 1 sobre 12 mais 1 sobre P'. Eu quero descobrir o P'. Esse 1 sobre 12 eu vou passar para cá subtraindo. Então você vai ter que 1 sobre P' vai ser menos 1/8 menos 1/12avos. Tira-se o mínimo aí, 24. 24 por 8 vai dar 3. 3 vezes 1, 3, com sinal menos na frente, menos 3. 24 por 12, 2. 2 vezes 1, 2, com sinal menos na frente, menos 2. Então 1 sobre P' vai dar menos 5/24avos. Então quanto que vale o P'? Você inverte, né? O P' vai ser 24 por menos 5. Vai dar um sinal negativo, então P' vai ser menos 4,8 centímetros. O que significa esse sinal menos?
imagem virtual. Como P' é negativo, a nossa imagem será virtual. Lembra-se que toda imagem virtual é direita, né? Nós vamos calcular agora o tamanho da imagem. Aí eu vou pegar então I sobre O é igual a menos P' sobre P. E vamos repetir os dados. I sobre O, o O vale 5. I sobre 5 é igual a menos, cuidado agora, P' é menos 4,8. Coloca aqui, ó, menos 4,8 dividido por P, que é 12. Menos com menos vai dar mais aqui, né? Aí você tem que 4,8 vezes 5, eu vou passar o 5 para cá multiplicando, né? Tirando o sinal menos aqui, porque menos com menos, você terá 4,8 vezes 5 dividido por 12. 4,8 vezes 5 vai dar 24. 24 dividido por 12, 2. Olha, o tamanho da imagem, 2 centímetros. Como é positivo, significa que ela está direita. Então, 2 centímetros, imagem direita. Né? Eu já falei que a imagem é virtual. Então, a imagem positiva, imagem direita. Compara a imagem com o objeto. Olha lá, o objeto tinha 5 centímetros. A imagem tem só 2 centímetros. Quer dizer, a imagem é menor. Lembrando-se que na lente divergente, a imagem vai ser sempre menor que o objeto. Né? Então, você tem uma imagem aí menor que o objeto. Ok? Vamos ver se dá para comparar aqui, estudar mais alguma coisa aqui, né? Olha no primeiro aí. O foco era 8 centímetros, o objeto estava além do foco, 12 centímetros, tá vendo? Mas olha, se você dobrar o foco aqui, daria 16 centímetros o ponto antiprincipal. Ou seja, o objeto está entre o foco e o ponto antiprincipal. A imagem vai ser real, invertida e maior que o objeto. Você vê que verifica isso tudo aqui, ó. A imagem é real, invertida e maior que o objeto. Tá? Que é a mesma coisa como se fosse um espelho esférico côncavo com um objeto entre o foco e o centro de curvatura. Você vai ter uma imagem real, invertida e maior que o objeto, além do centro de curvatura. Né? Você vê aqui que está além do ponto antiprincipal, 24 centímetros. E aqui como era uma lente divergente, né, é mais fácil. Né? No espelho convexo só tem um tipo de imagem, que ela é direita, virtual, direita e menor. Né? Então aqui isso é uma imagem virtual, direita e menor, porque a lente é divergente. Vamos agora à fórmula dos fabricantes de lentes. Primeiro, tá, a vergência ou grau da lente. Aquela razão 1 sobre f, nós vamos chamar de vergência, representada pela letra C. Alguns autores representam pela letra V, tá? Vergência, lembra mais, né? A letra V. E o C é de convergência. Então, alguns livros adotam também assim: C para lente convergente e D para lente divergente. Tá bom? Você pode chamar isso tudo de vergência. Se a vergência for positiva, é porque você tem aí uma lente convergente. Se a vergência for negativa, é porque você tem uma lente divergente. O foco teria que ser negativo. Né? Então essa razão 1 sobre f, que a gente calcula lá naquela primeira equação, né, é importantíssima aqui, que vai ser exatamente a vergência da lente. E o que é essa vergência? No sistema internacional, porque o foco é comprimento, né? É uma distância em relação à lente. Então você tem uma unidade aí de comprimento. Pode ser dado no sistema internacional em metro, né? Em outro sistema centímetro, decímetro. Só que quando você adota o sistema internacional metro, tá aqui, ó, metro menos 1, né? Você substitui o foco por metro. Então a vergência vai ser 1 sobre metro, que é metro elevado a menos 1. No sistema de divergência será em metro a menos 1, que será chamado de dioptria, representado por DI, que é o que conhecemos como o grau da lente. Se você observar numa receita de óculos, vem assim indicado, olha, tá vendo? Esférico, cilindro, eixo. Isso aqui na próxima aula eu vou explicar melhor o que significa todos esses dados, tá? Mas agora, esse número que o oftalmologista coloca na receita, tá? Mais 1,75, mais 2,25, é exatamente a dioptria, que é 1 sobre o foco. Aqui no caso é para correção da hipermetropia, tá vendo? É positivo, então é uma lente
convergente. Já aqui é uma lente divergente, é para correção de miopia. São lentes esféricas. Nesse último caso aqui, olha, você vê aqui que o sujeito ele tem no olho direito a miopia. E no olho esquerdo é normal dele, ele não tem problema nenhum. Então é uma lente plana, não vai haver correção nenhuma. É simplesmente uma lente plana. O termo técnico desse grau é a dioptria. Tá? Na linguagem popular a gente fala graus. Então agora vamos à fórmula dos fabricantes de lentes. Olha só, não se assuste com a fórmula, hein? Ela é até simplesinha. Na hora que você começa, faz uns 2, 3 exercícios que você vai decorar essa fórmula. Ela é bem simples. Também chamada de fórmula de Rayleigh, pois a ele coube a sua dedução empírica. Ela fornece a vergência de uma lente em função dos índices de refração do material que constitui e do meio onde ela deverá estar imersa. Foi aquilo que eu comentei no início da aula. Se você mergulha uma lente, a lente está no ar, você mergulha ela na água, vai mudar a dioptria. Porque o N do meio aqui, o N da água, né, vai mudar. Antes era N do ar, passa a ser N da água. Então muda o resultado aqui. Vai mudar a distância focal, porque a vergência é 1 sobre F. Mudou a distância focal, já era. Tá? Você passa, por exemplo, se você usa um óculos para enxergar bem no ar, não adianta. Se você mergulhar na piscina, você não vai enxergar bem. Ele não vai funcionar. E depende também dos raios de curvatura das faces. A lente tem 2 faces, né? Então vai depender também do raio de curvatura dessas faces. Bom, mas como nós iremos colocar aí os sinais, né? Porque você tem a face côncava e a face convexa. Para isso, você vai lembrar do seguinte. Lembra daquela lente biconvexa e bicôncava, né? Você sabe que quando mergulhada no ar, que a maioria das vezes a gente adota é mergulhado no ar mesmo, os problemas que a gente resolve. Se a lente é biconvexa, né, ela tem a borda fina. Ela é uma lente convergente. Então, quando você tem um lado convexo, o raio vai ser positivo. Já quando você tiver um lado côncavo, lembra-se, por exemplo, da bicôncava. A bicôncava é uma lente de extremidade grossa e ela será divergente. Uma lente divergente, o foco tem que dar negativo. Então você vai lembrar que o raio será negativo. Tá? Então nós temos aqui, ó, face convexa, raio de curvatura positivo. Lembre-se que a biconvexa é convergente e o foco é positivo. Já a face côncava, o raio de curvatura é negativo. Lembre-se que a bicôncava é divergente e o foco é negativo. Um outro detalhe aqui é quando o raio tende ao infinito, tá? É o caso da lente plano côncava, plano convexo. Então, lembre-se que quando um dos lados for plano, o raio tende ao infinito. E se você colocar um raio tendendo ao infinito aqui ou aqui, o que vai acontecer? Esse termo aqui vai tender a zero. E ele vai sumir aqui da nossa equação, então. E aí você vai ficar só com um dos raios aqui. Ok? Então toda lente assim, plano, côncava, o raio de curvatura você vai pegar o raio da face côncava, ou da face convexa, se for plano convexa. Ok? Porque o raio plano é o raio que tende ao infinito. Então ele vai sumir isso aqui. Vai ficar até mais fácil o problema. Ok? E lembrando que aqui, né, N da lente, quer dizer, vai depender do material da lente. N do meio normalmente é o ar, né? Está mergulhado no ar, a não ser que você mergulhe ela em outro líquido, em outro meio. Menos 1, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Esta é a fórmula dos fabricantes de lente. Lembrando-se que isso aqui vai ser 1 sobre F. Porque se eu pedir a distância focal, você calcula a vergência e depois você calcula a distância focal. Um detalhe, tá? Você sabe que o N não tem unidade. Se o raio estiver em centímetro aqui, a vergência vai ser dada em 1 sobre centímetro, centímetro menos 1. Tá? Não vai ser dioptria. Se eu quiser a resposta em dioptria, ou grau, né? Se eu falar grau da lente, você tem que passar para o sistema internacional. Passar para metro os raios. Vamos ver então como isso funciona no exercício de aprendizagem.
Uma lente delgada, convergente, côncavo-convexa. Olha, lembra lá no capítulo anterior, em côncavo-convexa, quer dizer, o côncavo tem maior raio, que é o nome que vem primeiro no masculino, né? Convexa, o segundo nome é sempre no feminino, vai ser então a parte de menor raio. O primeiro nome sempre o maior raio. Você vai lembrar que na bicôncava a lente é divergente, o foco vai ser negativo, então o lado côncavo, o raio é negativo. Então esse raio maior aqui, ó, que é 1 metro, ele será negativo. Ok? Então vamos começar a pegar aqui solução. Tá? Primeiro, vamos tentar desenhar essa lente aí, tá? Como é uma lente côncavo-convexo, o lado côncavo é o lado maior, então eu vou fazer uma circunferência maior. E o convexo é o lado menor, é uma circunferência menor. Então eu estou pegando aqui, olha, o lado côncavo, essa parte interna aqui. O lado convexo vai ser uma parte externa, com raio menor. Então eu vou fazer uma circunferência menor aqui, ó. Essa junção aqui é a lente, tá vendo? Eu vou ter uma lente aqui côncavo-convexa, tá bom? Então, olha, vai ser exatamente essa parte aí. É a lente de borda fina. Você vai ver que vai dar uma divergência aí positiva, porque é uma lente convergente de borda fina no ar, né? A letra A, e que depois no índice de refração 2 eu não sei se ela vai ser convergente ou divergente. Então vamos lá. Continuando a ler o problema aqui. Tem raios de curvatura iguais a 1 metro, quer dizer, o raio 1 vai ser menos 1 metro, que é o lado côncavo. Então, raio 1 menos 1 metro, porque é a face côncava. E o raio 2, a face convexa, terá meio metro. Então, é raio 2, 0,50 metros, é a face convexa. Se o vidro de que é feita a lente tem índice de refração igual a 3 meios, bom, você pode colocar 3 meios ou então 3 sobre 2, 1,5, né? Índice de refração da lente igual a 1,5. Determine sua vergência. Então eu quero saber a vergência C. Letra A, no ar. Ou seja, no ar, o índice de refração do meio é igual a 1. Então, usando agora a equação dos fabricantes de lente, olha, você tem a vergência é igual a n da lente dividido por n do meio. Olha, o n da lente 1,5, n do meio 1. Então, aqui você vai ter 1,5 sobre 1 menos 1. E aqui, 1 sobre R1. Aí você pega lá o raio 1 menos 1 e o raio 2 mais 0,50. Aqui tanto faz você botar R1 e R2 aqui, porque isso aqui é uma soma, né? Você tem que ter cuidado com o sinal. Então você tem aqui, ó, o raio 1, como é menos 1, você vai substituir aqui é menos 1. E o raio 2 é 0,5, meio. Então, substituindo isso, 1 sobre menos 1, 1 sobre meio. Ó, lembrando que aqui, como é meio, né, é 1 sobre 2, se multiplicar invertido, isso aqui vai virar 2. Isso aqui vai ser menos 1 mais 2. E aqui, 1,5 menos 1. 1,5 menos 1 vai dar meio. Então você vai ter aqui, ó, meio que multiplica 2, né? Que era menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2, 1. Positivo. Então vai dar meio vezes 1. Meio vezes 1, meio. Ou seja, a vergência é meia dioptria. Ou seja, seria uma lente aí de meio grau positivo. O que significa meio grau positivo? É uma lente convergente, foco positivo. Agora vamos para a letra B ali, olha. E no meio, onde o índice de refração é igual a 2, vamos ver, é simplesmente substituir aí pelo n do meio igual a 2. O resto vai ser igual, né? N do meio igual a 2. Vamos à fórmula dos fabricantes de lente. Você tem n da lente por n do meio, vou substituir isso aqui por 2, o restante aqui vai ser igual. Tá? Então você terá aqui o quê? 1,5 dividido por 2. 1,5 dividido por 2 menos 1. O resto aqui é igual ao que você tinha aqui, olha. Tá? 1,5 dividido por 2 vai dar 0,75 menos 1, né? Então, resolvendo ali 0,75 menos 1, e aqui você tem menos 1 mais 2, né? Lembrando que aqui é 1 meio, né? Multiplica invertido, vai dar 2. Então aqui vai ficar 1,
E aqui, 0,75 menos 1 vai dar menos 0,25. Menos 0,25 vezes 1, menos 0,25. Ou seja, a vergência vai dar menos 0,25 dioptria. Seria uma lente, então, divergente. Aqui você vai ter um foco negativo, né? Veja que no ar essa lente era convergente. O foco positivo, né? Vai dar positivo aqui. E, quando mergulhado nesse meio de índice de refração 2, a lente passou a ser divergente. Vai te dar um foco negativo. Lembrando-se que a divergência é 1 sobre F. Então esse sinal aqui será o sinal do foco. Né? Então isso aqui é uma lente divergente e a outra lente era uma lente convergente. Então vamos para o problema 4. Uma lente plano-côncava, mostrada na figura a seguir, possui um raio de curvatura R de 30 centímetros. Olha bem, como eu estou falando plano-côncava, o raio de curvatura é da face côncava. Lembrando que face côncava, o raio será negativo. Lembrando-se da lente bicôncava, divergente, foco negativo. Então, raio negativo. E a plano aqui vai ser aquele caso que vai dar zero, que o lado plano vai te dar um raio tendendo a infinito. E isso ali no 1 sobre R acaba dando zero. Nós vamos ver isso na equação. Né? Então vamos pegar aqui os dados, solução. A lente é plano-côncava, isso significa então que o raio 1 tende ao infinito e o raio 2 então vai valer menos 30 centímetros. Quando imersa no ar, N1 igual a 1. A lente comporta-se como uma lente divergente de distância focal igual a 60 centímetros. Como a lente é divergente, distância focal negativa. O N do ar é igual a 1, distância focal negativa menos 60 centímetros, lente divergente. Assinale a alternativa que corresponde ao índice de refração N2 da lente. Olha que eu dei um N1, né? A lente está mergulhada no ar, eu quero saber o valor de N2. Outro detalhe, né? Eu dei aqui o foco direto, então o problema vai até ficar mais fácil. Mas de repente eu poderia colocar um objeto na frente da lente, te dar a posição da imagem, para você ter que calcular o foco lá com aquela equação, 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Tá? Então você pode ter isso nos problemas aí. Você está trabalhando aqui com as equações das lentes. Então olha, o que eu estou querendo? Então o N da lente, que é o N2. Para isso, vamos pegar a fórmula dos fabricantes de lentes. Olha, você tem que a divergência é igual a N da lente por N do meio, menos 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Esse R1 eu vou jogar infinito aqui. O N da lente eu estou procurando e o N do meio vale 1. Tá? Então eu vou ter que a divergência é igual a N da lente dividido por N do meio, que é 1, menos 1. Aqui 1 sobre infinito, mais 1 sobre menos 30. Então esse 1 sobre infinito vai dar zero. Você repetir na próxima linha aí, olha, você vai ter aqui ó, NL por 1, NL, N da lente, que eu estou procurando, menos 1, que multiplica 0 menos 1 sobre 30. Agora você vê, eu estou com duas variáveis aqui, ó, NL e C, que é a vergência. Lembra-se, mas eu dei um foco. Tá? Como eu dei um foco, a vergência não é 1 sobre F, então você substitui lá. Como a vergência é 1 sobre F, eu vou colocar aqui, ó, 1 sobre F é igual ao que você tem no segundo membro da igualdade aqui. Tá? Então, 1 sobre F é menos 1 sobre 60, que é igual a NL menos 1, que multiplica menos 1 30avos aqui. Ó. Ok? Olha, como você tem menos aqui e menos aqui, você pode sumir com o sinal menos, né? Como se multiplicasse ambos os membros da igualdade por menos 1. E aí você some com um sinal menos. E aí você vai ter 1 sobre 60 é igual. Olha, multipliquei aqui NL menos 1 vezes 1, NL menos 1. O 30 no denominador aqui, ó, 30 vezes 1, 30. Eu posso passar agora o que? O 60 para cá multiplicando e o 30 para cá multiplicando. Antes disso, vamos simplificar aqui, né? Como é 60 e 30, eu posso multiplicar ambos os membros por 10. Você vai simplificar aqui, 0 com 0. Né? Agora eu posso passar o 6 para cá multiplicando e o 3 para cá multiplicando. Olha, 6 vezes NL, 6 NL. 6 vezes menos 1, menos 6. Que é igual a 3 vezes 1, 3. Passo 6 somando.
Você terá 6nl é igual a 3 mais 6, que dá 9. 6nl é igual a 9. E eu passei já o 6 dividindo, tá vendo? 6nl é igual a 9, passo o 6 dividindo, vai dar 9 sextos. Olha, isso que dá para simplificar, né? 9 por 3 vai dar 3 e 6 por 3 vai dar 2. 3 dividido por 2, 1,5. Ou seja, o índice de refração da lente é igual a 1,5 e acabou o problema. Tá? A resposta certa, então, letra C de casa. Tá bom? Então, olha só isso. Eu pediria agora, tá? Que você faça os exercícios da lista, que eu vou deixar em anexo aí, tá? Para vocês, que você vai treinar bem aí exatamente essa parte das equações algébricas de lentes. Tanto quanto as fórmulas dos fabricantes de lentes, como a equação que me dá aí, né? 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', dado o foco e a posição do objeto, você consegue calcular a posição da imagem. Então, na lista de fixação, misturei bem os problemas aí, tá? Tente desenvolver ela antes de passar para a próxima aula. A próxima aula nós iremos trabalhar com o olho humano e os defeitos da visão. Até a próxima aula.